Quantas vezes você já abriu a Bíblia, leu um trecho e pensou: o que isso realmente tem a ver comigo? Talvez você tenha se sentido desconectado, encarando histórias antigas como simples memórias de um povo distante, sem conseguir encontrar luz para a sua vida hoje. E quantas vezes você tentou tirar um sentido profundo das Escrituras e só encontrou silêncio, como se Deus estivesse longe da sua realidade? E tudo isso só aumentou aquela sensação de vazio espiritual que vai crescendo por dentro. Eu sei exatamente como é perder-se nessa busca. O coração aperta, vem a frustração. A gente quer alimentar a alma, mas parece que as palavras da Bíblia não passam de papel. Você já se perguntou se só você sente isso? Não, você não está sozinho. Milhares de católicos sinceros lutam diariamente com a dúvida: como viver uma experiência real com Deus através das Escrituras e não ficar apenas na superfície. E continua batendo aquela inquietação: será que o problema está em mim? Porque mesmo tentando, eu não encontro aquele alimento capaz de transformar a minha vida. Isso machuca, porque lá dentro você deseja se sentir parte de um plano maior, ser conduzido por Deus, beber de verdade da fonte do Espírito, mas não sabe como decifrar o caminho. Mas Jesus foi extremamente claro quando falou aos discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam confusos, chateados, sem esperança, exatamente como nós muitas vezes ficamos. E olha o que Jesus faz. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Lucas 24, 27. Só depois desse encontro a vida deles se incendiou. A chave está aqui. A Bíblia não é uma coleção de frases soltas, mas uma história viva, onde cada acontecimento pode falar diretamente ao nosso coração hoje, porque Deus é o Senhor da história inteira. E Santo Agostinho reforça: as Escrituras crescem com quem as lê, mostrando que quando entramos de verdade no texto, a palavra ganha novo sentido e pessoal, profundo, libertador. E você sabe qual é a verdade que ninguém te conta? Não existe Bíblia fechada para quem aprende a enxergar suas duas camadas, literal e espiritual. O sentido literal traz o fundamento. Sim, Israel foi mesmo libertado do Egito, não é mito, não é ficção. Deus interveio na história concreta. Mas aí começa o tesouro que transforma tudo. Cada episódio histórico carrega também, por obra do próprio Deus, um chamado mais profundo, que atravessa séculos até alcançar sua vida aqui e agora. É a camada espiritual que lhe faz descobrir que o êxodo não existe só para ser contado, mas para ser vivido. É libertação do pecado pelo batismo, é desafio cotidiano contra as suas paixões, é esperança de céu, e tudo isso está ali, pulsante, mesmo que não apareça de primeira. Imagine se cada passagem da Escritura fosse como uma carta pessoal de Deus, escondendo alimento de eternidade sob o manto do cotidiano. Essa leitura viva faz com que o texto antigo atravesse o tempo para falar de você e para você. Teresa d'Ávila dizia: ao ler as Escrituras, não procures belas palavras, mas alimento para tua alma. Tomás de Aquino ensinava: toda a Escritura foi escrita para nossa salvação, ou seja, todo detalhe pode ser fonte de luz se você aprende a decifrar esse código divino. O segredo está em conhecer os 3 sentidos espirituais que a Igreja indica: alegoria, moral e anagogia. Primeiro, a alegoria. Não se trata de puxar interpretações malucas ou inventar sentidos secretos. Alegoria significa perceber, por exemplo, que a travessia do Mar Vermelho não é só geopolítica antiga,
mas um anúncio do batismo, livres da escravidão do Egito, como somos libertados do pecado. O que garante autenticidade à interpretação é estar alinhada com a fé da Igreja, com aquilo que já é revelado e professado. É um eco do grande projeto de salvação. O segundo sentido moral é a capacidade de aplicar cada evento bíblico à sua própria condução de vida. Jesus cura fisicamente um cego. Sim, aconteceu. Mas o Espírito Santo quer que você veja nisso um convite. Abrir os próprios olhos da alma, viver o salto de fé, caminhar para deixar de ser refém da cegueira interior. Cada página propõe uma virada pessoal, um exame de consciência, um chamado à ação. E o terceiro, talvez o mais sublime, anagogia. São os acontecimentos que, de modo misterioso, apontam para o céu. A entrada de Israel na Terra Prometida não é só o desfecho de uma viagem antiga. É o mapa da nossa jornada, a promessa de que, atravessando este mundo, você está a caminho da Jerusalém celeste e o céu que começa já no seu desejo, mas se consuma na eternidade. Talvez surja aquela pergunta incomodando: ok, mas como eu sei se a minha interpretação não é puro devaneio? A resposta está na sabedoria da Igreja. Nada de interpretações esotéricas ou desvinculadas da tradição. Toda interpretação espiritual válida precisa ter lastro. Ela é confirmada pela revelação, fundamentada nos ensinamentos da Igreja e nunca contradiz aquilo que o magistério ensina. É nessa segurança que mora a liberdade verdadeira. Deus fala, sim, hoje, mas nunca contra o que ele já disse. E sabe o que muda tudo quando você aprende a enxergar assim. A própria vida interior se transforma, porque a Bíblia deixa de ser um enigma e passa a alimentar a sede de sentido, esperança, propósito. Para não perder nenhum desses passos essenciais sobre como crescer nessa arte de ler espiritualmente a Palavra de Deus, inscreva-se aqui no canal e ative as notificações. Assim você garante acesso direto à série Ensina-nos a Orar, onde trilho esse caminho bíblico de modo gradual, com clareza, profundidade e a segurança da doutrina católica. Cada episódio é uma oportunidade a mais para experimentar uma oração viva e autêntica, que realmente muda o coração. Mas como aplicar tudo isso de maneira concreta no seu dia a dia? Vou te entregar agora um roteiro simples, capaz de transformar a sua relação com as Sagradas Escrituras, não importa se você já tentou 1000 vezes antes. O primeiro passo, toda vez que abrir a Bíblia, pergunte o que esse texto diz literalmente. Busque ali o fato real, o acontecimento concreto, por mais distante que te pareça. Isso cimenta sua fé. Saber que Deus age na história de verdade traz confiança. Segundo passo, agora busque a ligação alegórica. Pergunte-se de que maneira esse acontecimento antigo aponta para uma verdade da fé. Leia o Antigo Testamento já com os olhos do Novo. Procure ecos do batismo, da vida nova, do plano de salvação. Aqui está um segredo precioso. E quanto mais você faz isso, mais a Escritura revela camadas de sentido que alimentam sua esperança. Terceiro passo, absorva o ensinamento moral. Pergunte ao texto: como sou chamado a agir, sentir e escolher à luz dessa passagem? Veja cada personagem como um espelho ou um alerta para sua própria trajetória. Transforme a leitura em desafio pessoal e observe como suas atitudes vão mudar. Por fim, abrace a dimensão anagógica. Tente visualizar como cada página fala do nosso destino final, do céu da eternidade. Traga o horizonte da Jerusalém celeste para os seus sonhos e planos.
Isso acalma ansiedades profundas e recoloca tudo no eixo do sentido pleno que ansiamos. Repare como, aplicando essas etapas, o coração começa a se abrir. Suas leituras deixam de ser um fardo e viram encontro, fonte de consolo, força contra o desânimo e comida para os dias secos. É aqui que acontece a grande virada. A palavra se faz carne em você hoje. Por isso, não se contente mais com uma fé superficial. O Senhor fala e fala de mil modos. A Bíblia não pertence ao passado, mas ao seu agora. O Espírito Santo é quem conduz cada leitura e é ele que transforma o silêncio do papel na voz que ecoa dentro do seu peito. Rezar com a Escritura é um processo de libertação, cura, autoconhecimento e promessa de futuro. Imagine sua vida guiada, fortalecida, renovada cada dia. Que o Deus da Palavra Viva destrave seu coração, cure sua fé cansada e te faça experimentar, desde já, a alegria da eternidade. Que cada leitura seja um degrau rumo à vida plena. Receba minha bênção e vá sem medo. Deus já caminha ao seu lado e fala com você hoje e sempre. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.